receber uma palavra do céu para nossas vidas, igreja. Sabe, eu estava na minha casa e o Senhor, Ele tem as suas formas de trabalhar e ministrar no nosso coração para trazer uma palavra específica para a igreja. E eu amo ouvir a voz do Senhor. Que você possa, sabe, amar ouvir aquilo que o Senhor tem para te dizer, não só quando nós estamos aqui no culto, mas que nós possamos amar ouvir a Ele em todos os lugares que nós estivermos. Porque, diga assim comigo, porque todo lugar que eu estiver, Deus vai falar na minha vida. Ah, meu irmão, eu quero que o Espírito Santo comece a te incomodar. Se você estiver lá no teu trabalho, você vai surgir um ímpeto dentro de você, que você vai ser incomodado para falar de Jesus com alguém. Você vai ser incomodado numa fila. É que nem a pastora, às vezes eu saio assim, eu falo, hoje eu quero ficar quietinha, não quero falar com ninguém. Aí eu chego no lugar, não aguento, parece que Deus prepara as pessoas. E Deus começa a, não fala com aquela pessoa, fala. E eu fico assim, não, mas hoje não, Deus, hoje eu quero ficar quietinho. Mas aí a gente é impelido pelo Espírito Santo para falar muito mais do que Ele quer ministrar sobre a vida de pessoas. Ele tem o poder de manifestar a glória dEle aonde Ele quiser, igreja, amém? Então vamos ouvir o Senhor? Coloca a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, que alegria, Senhor, é poder te ouvir. Que alegria caminhar contigo. Que alegria, Senhor, é saber que o Senhor tem nos dado um ano para vivermos uma porção dobrada. Pai, hoje nesse encerramento do nosso projetando, Senhor, Pai, que o Senhor nos sela com uma mensagem do céu, com uma palavra específica, pontual, que nos liberta, que nos transforma, que rasga o nosso interior, para dizer para Ti o quanto precisamos do Senhor, Pai. Então ministra, fala conosco, em nome de Jesus, todos digam amém. Igreja, olha só, hoje nós vamos falar sobre suba o nível. É isso aí. Quem está preparado para esse ano subir o nível? Subir a medida. E olha, igreja, se tem uma coisa que a gente é perito em fazer, é colocar a régua para medir os níveis. Somos ou não somos? Só mulher, pastor. Ixi, mulher tem um quê que é um nível de medir a roupa da outra irmã, é um nível de medir o cabelo da outra irmã, é um nível de medir. Só mulher? Me ajuda aí, mulheres. Fala, não, pastora. Vou dar mais uma chance. É só mulher? Mas a maioria é mulher. Mas a gente é perito. Quando se trata em subir o nível, eu entendo assim, que existe lugares, que existe promessas, que existe coisas que ainda não acessamos, mas que para mim entrar naquele lugar, às vezes eu vou precisar subir o nível. Sobe o nível. E eu tenho certeza que hoje o Espírito Santo, Ele vai nos incomodar para falar para nós assim, ei, chegou a hora de subir o teu nível. Pastora, mas o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que melhorar isso? Eu vou ter que melhorar? Calma, meu irmão. Porque a gente é muito imperito em ficar assim. Não, mas olha só, como que eu sou? Eu sou igual aquele. Você já viu quando uma pessoa fala assim, nossa, mas você precisa melhorar em algo, e você fica assim, nossa, mas eu estou fazendo igualzinho aquela que você fala que faz bem. A gente não é assim. Se o marido reclama de alguma coisa, mas você está me comparando com a esposa do fulano? Mas a esposa do fulano também faz isso. E a gente começa com as nossas réguas de medir, e a gente nunca tende a se comparar com o melhor. Mas às vezes a gente tende sempre a se comparar com o menor. E por isso às vezes nós não aumentamos o nosso nível. Por isso que às vezes nós não estamos dispostos a subir o nível. Eu quero fazer uma pergunta para você.
que nota você daria para você hoje? Uma nota por quem você é, pela sua vida com Cristo, pelaquilo que você tem feito, pela sua história de vida. Vou deixar você pensar um pouquinho. Que nota você daria? Eu queria ouvir a mente dos irmãos nesse instante. Ainda bem que é só Deus que conhece os nossos pensamentos, né? Glória a Deus por isso. E eu tenho certeza que muitas vezes você poderia estar aí no teu lugar pensando assim: tá tão difícil de dar uma nota para mim. Oh, glória a Deus, né? Se tiver alguém aí que está com um espírito já curado, um espírito já preparado, e falando assim: nossa, pastor, olha, eu não dou nem 10, eu já estou dando 1000 para mim. Mas igreja, o Espírito Santo, quando Ele ministrava essa palavra no meu coração, Ele falou assim: olha, chegou a hora da igreja subir o nível. Chegou a hora de homens, jovens, mulheres subir o nível. Igreja, às vezes nós nos perguntamos: Senhor, como eu vou mudar de fase? Como eu vou encerrar esse ciclo? Como eu vou terminar isso, Pai, na minha vida, para que eu mude o nível que eu estou? E aí o Senhor me levou numa palavra que eu quero compartilhar com vocês, que fica lá em Ezequiel, capítulo 47. Acompanha comigo. A Bíblia vai dizer assim: um homem levou-me de volta à entrada do templo. Eu vi ali água que saía debaixo da soleira do templo, indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. E a água descia debaixo do sul do templo, do sul do altar. Amém? Só até aí. Igreja, olha só. A palavra de Deus vai nos dizer que todas as vezes que Deus quiser subir o nosso nível, Ele vai ensinar eu e a você a termos confiança em Deus. Diga assim: primeiro nível, confiança em Deus. E eu acho engraçado porque nós falamos muitas coisas que vão nos acontecer, mas nós não cremos que ela de verdade vai acontecer. Então nós deixamos muitas vezes de crer no que Deus já falou para você. Eu gosto daquele louvor quando o pessoal canta, que fala assim, ó: se Deus falou, vai o quê? Irá cumprir. Se Deus falou. E quantas coisas Ele já te falou? Quantas coisas Ele já te mostrou? E a Bíblia vai falar aqui que um homem levou Ezequiel para a entrada do templo. E quando ele leva Ezequiel para a entrada do templo, sabe por que que Deus, Ele tem trazido para a igreja homens, mulheres e jovens? Porque Ele quer que você aprenda a viver uma vida diferente, uma vida com Cristo. E Ele, quando Ele levou o homem lá na porta da entrada do templo, Ele falou assim: olhe lá dentro. Aí a Bíblia fala que aquele homem, quando olhou, via águas fluindo do altar, águas que iam jorrando do altar. Sabe por quê, igreja? Eu entendo assim, que o Senhor, quando Ele convida um homem e uma mulher para vir na presença dEle, é que Ele vai rasgar o céu para ministrar sobre a tua vida aquilo que lhe é necessário, aquilo que muitas vezes você já não está mais ouvindo, aquilo que muitas vezes você precisa aprender, aquilo que Ele quer mostrar para você. Aprenda a confiar. E para subir o nível, é preciso aprender a confiar no que Ele te falou. É preciso aprender a confiar no que Ele está te mostrando. É preciso parar de ser apenas palavras e projetos, mas ser uma prática. Gente,
falei assim, meu Deus, eu comecei o meu projeto de vida em dezembro a escrever. Escrevi num caderno. E eu peguei e falei assim, meu Deus, até o último ela eu preciso estar com esse projeto escrito por inteiro. E glória a Deus, eu terminei. Mas eu não quero que ele seja apenas palavras. Eu quero que o meu projeto e o teu projeto seja testemunhos de milagres, testemunhos de coisas que Deus um dia falou com você numa circunstância que você olhava e falava assim, não tem jeito, mas Deus olhava e já falava assim, eu já te vejo lá, eu já te enxergo lá, eu já te vi lá, eu já vi você, a sua casa servindo ao Senhor, eu já vi você abrindo a porta da sua empresa, eu já vi você entrando naquele trabalho, eu já vi você recebendo a cura. Porque Deus quer nos elevar um nível em que nós muitas vezes não sabemos como chegar. Ah, meu irmão, às vezes você está perguntando, pastora, como que Deus vai subir o meu nível? Meu irmão, que seja da mesma forma que Ele subiu o nível de homens e mulheres de Deus quando eu leio a palavra. A Bíblia vai falar que um dia a mulher estava lá no poço, desesperada, fugindo da sociedade, porque uma mulher que vivia uma vida de prostíbulo, uma vida destruída, ela não conseguia olhar para a sociedade e ver valor nela. Mas quando Jesus mostrou para ela, aí chegou a hora de subir o seu nível. Jesus vai lá, naquele dia, e de uma hora para outra uma conversa começa, e essa mulher entende que só Ele tem uma água que flui, uma água que cura, uma água que sara, uma água que limpa, uma água que transforma, e aquela mulher fica liberta, sobe o nível da vida dela. Meu irmão, um dia estava José, escravo, preso, mas existia uma promessa sobre ele de feixes erguidos, de sonhos sobre a vida dele. E a Bíblia fala que o dia que ele estava lá naquela cadeia preso, meu irmão, foi assim da noite pro dia. No outro dia chamaram ele, e o que aconteceu? Ele passa a ser governador. Mas como, pastora? Eu não sei como vai acontecer, mas eu quero liberar algo sobre a tua vida. Vai ser da noite pro dia, vai ser da noite pro dia, vai ser da forma que Ele quer, mas vai acontecer. Igreja, às vezes nós não entendemos o jeito, nós não sabemos como, mas fica tranquilo, Ele é especialista em saber como, quando, onde e o porquê de coisas que nós não entendemos. Ele é especialista. E sabe por que Ele vai subir o nível? Ele não vai subir o nível para que a gente comece a se engrandecer, mas Ele vai começar a subir o nível de acessos. Ele vai começar a te preparar, meu irmão. Ele vai começar a te colocar em lugares que você jamais pensou em pisar. E por que então a Bíblia vai te ficar que este homem é o próprio Deus? Em algumas versões vão dizer anjos, mas eu prefiro acreditar que foi o próprio Deus que pegou Ezequiel e levou ele para ter uma experiência com Deus. Deus, Ele tem pegado nesse tempo homens, mulheres, jovens, para viver uma experiência de sobrenatural. Deus começa a elevar o nosso nível quando a gente tem uma experiência sobrenatural. Meu irmão, não tenha medo do que Deus vai começar a fazer com você. Eu tenho ouvido cada coisa esse ano das pessoas: pastora, eu não tinha jeito nenhum, mas o Senhor tem me incomodado para fazer aquilo, me incomodado para fazer aquilo outro. E eu acho linda a forma que Deus tem de agir. E a Bíblia então vai falar que levou então ele para fora,
pela porta do norte, conduziu ele para fora, para a porta externa, aonde a água estava fluindo. Existe algo que vai começar a fluir sobre a tua vida. Sobre a tua história vai fluir a palavra viva, do Deus vivo, daquele que tem manifestado a glória dele. E ele falou assim: o homem foi para o leste com uma linha de medir na mão. Ei, preste atenção. Deus, quando Ele vai subir o teu nível, Ele vai colocar algo na tua mão. E às vezes você vai olhar para aquilo que Deus está colocando na tua mão. Eu não sei como você recebe aquilo que Deus coloca, porque às vezes vem numa palavra, vem num sonho, vem numa promessa. E às vezes a gente pega aquilo e a gente olha: será, Deus? Pequeno demais, Deus. O que eu faço com isso daqui? E Deus começou então a ensinar para o homem o que ele iria fazer com aquilo que colocou na sua mão. Porque Deus nunca te mostra algo grande que Ele vai te colocar sem te preparar para esse caminho, para viver aquilo que Ele quer lá na frente. Então Ele colocou uma linha de medir na mão. Enquanto ia medindo 500 metros, levou-me pela uma água que batia no tornozelo. Igreja, o Senhor está dizendo assim: ei, tempo de projetar, tempo de começar a alcançar níveis maiores. Sabe, quando Deus ministrava essa palavra no meu coração, Ele falava assim: olha, a igreja, ela tem vivido confortável. Sabe quando eu sei que nós estamos confortável? Quando eu já não me surpreendo mais com o culto. Quando o culto ele é mais um culto. Quando o culto ele está muito raso, muito normal. E eu estou ainda assim falando: ixi, hoje o louvor não escolheu as melhores músicas, viu? Nossa, a palavra que veio hoje nada a ver, não tem nada a ver com a minha estrutura, com a minha história. A gente começa a medir a forma que Deus quer ministrar conosco. E Deus falava ao meu coração: olha, a igreja, quando ela começa a viver níveis maiores, ela precisa mudar e renovar a sua mente, o seu interior, para começar a olhar não só pelos olhos físicos, mas começar a olhar pelos olhos espirituais. E Deus então Ele começou a mostrar para aquele homem que isso possa ser o que Ele esteja mostrando para nós hoje. Olha, eu estou colocando água na sua mão, e eu estou te dando uma linha de medir. Mede. Foi lá, 500. Chegou no lugar em que dava no tornozelo. As águas fluíam no tornozelo. As águas significa o Espírito Santo de Deus. Significa o primeiro contato, o primeiro amor. Sabe aquele primeiro toque que você teve? Normalmente as pessoas têm o primeiro toque no louvor. Quantas pessoas eu ouço: nossa, olha, quando a irmã começou a cantar aquele louvor, meu Deus, meu coração acelerou, e eu senti Deus me abraçando, Deus falando, e eu chorando. E aí você começa a ter aquele primeiro contato, e as águas estavam fluindo ali no tornozelo. Sabe, igreja, às vezes a água, ela está batendo no tornozelo da igreja, dizendo: olha, este é o lugar que eu enviei para você estar, esse é o lugar que eu quero te ver, esse é o lugar que eu quero começar a fluir na tua vida, esse é o lugar que eu quero te preparar. Só que às vezes a igreja, ela começa a se confortar com o estado que estamos. Mas está muito bom, eu já vou para a igreja, eu já ouço, olha, eu já consigo cantar alguns louvores, já decorei até alguns, pastor, e faz só 3 meses que eu estou na igreja. Mas aí, aquele homem, ele mediu mais 500 metros, e me levou a águas que davam no joelhos. E eu entendi que a igreja, ela começa a ficar confortável quando as águas batem no joelho. Porque é quando eu e você aprendemos a buscar Deus em oração. Não pedimos mais para o pastor, porque sabemos que
Só há um mediador entre homens e Deus. E eu começo então a clamar ao Senhor, e eu começo a colocar os meus joelhos na presença, e eu começo a falar com Deus, e eu falo: meu Deus, que incrível essa atmosfera, porque é muito bom, igreja. Se tem coisa maravilhosa quando você fecha a porta do teu quarto e vai orar, e começa a ouvir Ele, e Ele ainda vem com resposta, e é confortável demais para a igreja ter águas que estão fluindo nos joelhos, palavras que estão sendo confortáveis para dentro de nós, palavras que estão, sabe, até, nossa, meu Deus, como o Senhor é bom. Mas aí aquele homem falou assim: olha, tá vendo essa linha de medir? Vou medir mais 500 metros. E aí a Bíblia vai falar que as águas já davam na cintura. E chegou na cintura, você fala: tá bom demais, você já entrou numa água que até na cintura já tá maravilhoso. Para quem tem medo de ar, já tá ótimo, já é muito. E aí você olha, você fala assim: a igreja entrou num nível em que legal, meu grupo na igreja está ótimo, as pessoas já estão ao meu redor, eu já tenho amigos, eu já tenho um convívio aqui dentro, eu já estou associável ao lugar, ao ambiente, eu já entendo quando o pastor está bravo, quando a pastora está brava, que vocês já conhecem a gente, né? Vai ficando muito fácil, e Deus vai começando a fazer com que essas águas vão aumentando o nível. Mas aí o próprio Deus olha para aquele homem e fala assim: ei, mas espera aí, eu nunca coloquei algo na tua mão para dar pouco fruto. Eu nunca coloquei algo no teu coração para você achar que é pequeno demais. Eu nunca te entreguei algo para você olhar e falar: só isso, Deus. Mas sempre aquilo que eu coloquei para você foi para te esticar um pouco mais, foi para te preparar um pouco mais, foi para te amadurecer um pouco mais. Então ele fala assim: então me levou pela uma água, e agora era um rio que eu não conseguia mais atravessar, porque a água havia aumentado tanto, ela era tão profunda, que só se podia atravessar a nado. Meu irmão, para acessar níveis maiores de crescimento, maturidade, excelência, você não pode alcançar níveis maiores apenas medindo: olha, Senhor, você pode me usar até aqui, mas daqui para cá, não. Senhor, você pode me usar até aqui para falar um oi para aquele irmão ali, mas para aquele ali, não. Senhor, o Senhor pode me usar para pedir perdão para uma pessoa, mas para aquela lá que faz anos, não. E a gente começa a medir aquilo que a gente acha que pode e o que não pode, enquanto Deus fala assim: olha, para você começar a acessar níveis maiores de profundidade, você não dá mais para continuar medindo, você precisa começar a nadar, você precisa começar a mergulhar, você precisa começar a se entregar, você precisa começar a dizer assim: Senhor, até aqui estava confortável, mas daqui para cá, Senhor, eu não entendo, eu não conheço, mas eu confio em Ti. Por isso que o primeiro passo para alguém que quer aumentar o nível é confiança. Confiança, porque quando está visível aos nossos olhos, é muito confortável. Mas tudo aquilo que não é visível para os nossos olhos, deixa de ser desconfortável. Tudo aquilo que você olha, você fala: isso aqui é bom para mim, isso daqui não é bom. A gente é assim com alimento, a gente é assim com roupa, a gente é assim com ambiente. Mas quando Deus ele quer colocar um homem e uma mulher em um nível maior, Ele vai falar assim: para de viver apenas na sua estabilidade,
Começa a andar na estabilidade que eu sou capaz de te dar. E por isso que Ele tira o chão, e Ele tira o lugar que você se apoiava. Por isso que Ele tira algumas pessoas. Porque Ele tira alguns motivos e algumas razões. Porque Ele diz: existem níveis que eu quero te colocar, que andando já não dá mais. Igreja, tem lugar que Deus está querendo te colocar, que andando já não dá mais. Você só vai enxergar quando você começar a mergulhar. E mergulho fala de entrega. Mergulho fala-se de renúncia. Mergulho fala de lugares que você não pisou ainda, que você não conheceu, estrutura do que você ainda não viu. Porque quando a gente ainda está vendo tudo demais, a gente se contamina com tudo que está ao redor. Mas Ele fala: quando você entender que o nível que eu quero te colocar vai te preparar para coisas maiores, você vai parar de ter medo. Quando Ele começar a falar para você: faça isso, você vai fazer sem ter medo. Entrega aquilo, você vai entregar sem ter medo. Confia na minha voz que eu tenho falado para você, você vai confiar sem ter medo. E aí Ele começa a tirar aquele homem, tirou Ezequiel daquele lugar, levou ele e falou assim: você vê tudo isso? Você vê tudo isso? Ele estava querendo dizer assim: olha, tem muito mais. Tem muito mais que você ainda não está enxergando. Tem muito mais que eu estou querendo te mostrar que você ainda não conseguiu ver. Mas você consegue ver quando você entende que o teu Deus não te dá coisa pequena, mas o teu Deus quer te dar coisa grande. Que o teu Deus não faz coisa pequena, mas que o teu Deus faz coisa grande. Ele olhou assim e falou: vê isso, ô filho, você vê isso. Então por isso, quando a gente projeta os nossos sonhos, a gente não coloca aquilo que é. Que nem eu não vou colocar aqui: eu quero comprar uma blusa preta. Porque a blusa preta eu posso ir lá e comprar. Eu vou colocar aqui aquilo que aos meus olhos humanos eu não consigo acessar. Eu vou pedir para Ele, porque o dono de todos os acessos tem o poder de te levar ao nível que você precisa chegar. Então hoje, igreja, desperta. Deus está querendo te levar para um nível de intimidade mais profundo, de um nível maior, de um nível de conhecimento, de um nível de estrutura. E olha o que Ele diz para ele: olha, essa água que flui, ela é saneada, ou seja, é uma água potável. É uma água que você pode provar e matar a tua sede. É uma água que pode saciar aquilo que você precisa. E Ele fala: e essa água, ela vai desmanchar e cair lá no rio, lá naquele mar, aonde entra o mar, a Bíblia vai dizer. Quando ela deságua no mar, ali toda a água é saneada. Por onde esse rio passa, por onde essa água flui, toda a água salgada é saneada. E de todo modo, aonde o rio flui, tudo viverá. Amém, igreja? Eu quero liberar isso na nossa vida. Que tudo aquilo que você achava que era impossibilidade aos seus olhos, você vai começar a ver que é possível, olhando pelos olhos da fé. Eu convido você a se colocar em pé essa noite. Nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos clamar. E a Bíblia vai dizer assim: olha, por onde o rio passar, tudo vai viver. Então Deus está querendo te dizer assim: se prepare, igreja. Você vai subir de nível, nível espiritual. Você vai subir de nível por encontros sobrenaturais com Deus. Por que nós colocamos área espiritual, familiar, financeira e pessoal? Porque o Senhor, Ele não quer só nos tocar em uma área da nossa vida, mas Ele quer fazer a obra dEle por completo na nossa história. Ele quer fazer uma obra por completo na nossa vida, igreja. Ele quer fazer algo de verdade que muda a nossa estrutura. E eu coloquei assim: ouse ir além na profundeza da presença de Deus.
A Bíblia vai dizer, lá em Isaías 45:3, e eu dar-te-ei tesouros e riquezas encobertas, quando você aprender mais profundo. Igreja, por que precisamos subir o nosso nível? Porque às vezes está muito estável a tua vida, ou instável, ou às vezes você está acessando sempre as mesmas coisas. Pastora, eu chego quase lá, quase, mas o quase não te deixa chegar. Pastora, eu estou quase conseguindo, mas aí sempre veio um na frente e tomou tua bênção. Pastora, eu estava quase acessando, mas aí deixou de acessar. E o Senhor, Ele está querendo dizer, olha, quando você entender e começar a provar dos níveis que eu te der, você vai entender que tudo que eu te der vai te trazer provisão, vai te trazer cura, vai te trazer remédio. Pastor, o que é isso? Porque Deus estava querendo dizer para aquele homem assim, olha, Ezequiel, tem gente que está chegando quase lá, mas não está conseguindo, porque quando tem que se lançar, tem medo. E por que então começar com confiança nesse projeto? Porque toda pessoa que não confia, ela não desfruta de intimidade. Toda pessoa que não confia, ela não desfruta de verdade, de tudo que ela precisa encontrar em Deus. Mas quando ela começa a acessar essas águas, quando ela começa a entender que nada vai fluir se primeiro eu não honrar a casa do Senhor. Por que o próprio Deus levou ele na porta do templo e falou assim, olha, flui de lá. Aonde começam todas as coisas? De lá, a palavra sai do altar. Aquilo que eu preciso muitas vezes tem descido aqui do altar. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele falou assim, olha, essa água não permanece só aqui, ela vai com cada um de nós. Por isso que quando Ele levou o homem para fora, Ele falou, tem água aqui ainda, tem água ali. E depois mostrou-lhe um grande rio, querendo dizer, aonde você for, filho do homem, você vê isso? Aonde você for, você carrega essa água que flui. É por isso que a Bíblia fala, do seu interior fluirão rios de água viva. Você precisa começar a levar a água saneada para dentro da tua casa. Você precisa começar a experimentar níveis espirituais diferentes dentro da sua casa. Você precisa experimentar níveis espirituais diferentes no teu trabalho. Você precisa experimentar níveis espirituais diferentes na rua. Você precisa experimentar o melhor de Deus aonde você colocar a planta dos teus pés. Todo o território é liberado acesso. Quando você entende, eu tenho um nível maior dentro deste lugar. Deus quer me dar um nível maior dentro dessa cidade. Deus quer me dar um nível maior dentro da minha empresa. Deus quer me colocar no nível maior dentro desse propósito. Igreja, você não escreveu um projeto em vão. Porque hoje nós não vamos recolher nenhum projeto. Esse projeto vai permanecer com você, ninguém vai ler. É você e Deus. Parou de sonhar ou parou de orar em cima dele? Jamais. Mas você vai continuar acreditando, profetizando, reafirmando aquilo que Deus quer realizar sobre a tua história. Você vai continuar lembrando a Ele, Senhor, o Senhor disse que aonde esse rio flui, vai ter vida. É água saneada, água potável, é água que eu posso beber. Aquilo que sai da casa de Deus é coisa que você pode tomar para a tua vida e falar, é vida para mim. E Ele disse assim, e essa água por onde passar, todos os animais vão haver vida, porque a água flui, a água é saneada, e as suas folhas não murcharão.
Os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão. Por quê? Porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida, suas folhas de remédio. Ah, igreja, existem níveis que o Senhor está querendo que eu e você acessemos nele. Mas não tenha medo de nadar. Não tenha medo de orar. Intensifique a tua busca esse ano, igreja. Intensifique a tua vida de comunhão, a tua vida de oração. Sabe por quê? Porque plano nenhum é bem sucedido sem antes ser apresentado para Deus. Porque tudo começa quando apresentamos Ele diante do Senhor. O Senhor, Ele está querendo nos levar a níveis maiores. E eu entendo que quando o nível da nossa espiritualidade ela é elevada, todas as outras áreas da nossa vida são desbloqueadas. Todas as outras áreas da nossa vida são liberadas, igreja. Vamos orar comigo em nome de Jesus. Feche teus olhos. Eu não sei em que nível da sua vida você está hoje se encontrando. Às vezes você está olhando e está falando, está tudo muito superficial. Os relacionamentos à minha volta é superficial. A minha vida tem sido superficial. Tudo que eu tenho dirigido tem sido muito superficial. Mas hoje o Senhor está dizendo, ei, eu estou pegando pela tua mão. Eu estou colocando um instrumento de medir. Mas ele não é um instrumento apenas de ferramenta de trabalho para você conquistar os seus sonhos. Ele é um instrumento em que você vai usar até a eternidade. Que você vai dizer, Senhor, dá-me mais dessas águas. Senhor, me leva mais além. Senhor, deixa eu andar mais um pouco. Senhor, acelera, meu Pai, esse tempo sobre a minha vida, que eu possa chegar, meu Pai. Começa a falar com o Senhor em nome de Jesus. Faça desse louvor a tua oração essa noite.